Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Valem. Eu sou a Marisa Oliveira, mais uma vez com meu querido amigo Samuel Souza de Paula. Gente, tem rolado cada bate-papo tão bom aqui, essa troca que a gente está tendo, né? Tem sido muito rica. E hoje, mais uma vez, o Samuel abriu a agenda dele para estar aqui comigo, com a gente. E hoje a gente vai falar de um tema que tem a ver com talvez algo dolorido. Talvez. Nós vamos falar de como lidar com a solidão. E aí, você já se sentiu sozinho? Você entende de fato o que é solidão? Você sabe a diferença entre solidão e carência? Você sabe o que fazer com isto? Se essas perguntas ecoaram aí em você, fica com a gente, porque daqui a pouco a gente vai explorar muito esse tema. Iago, solta a vinheta que nós estamos loucos para falar sobre isso. E nós estamos aqui, enquanto estamos esperando a vinheta e rindo um pouco sobre a solidão, né? O que é isso? E é desse jeitinho que a gente quer tratar esse tema tão sério, mas vamos olhar para ele de uma forma mais leve. Será que a gente não está construindo um monstro em cima disso? Será que é tudo isso? Samuel, abra seu coração. Você já se sentiu na solidão? Já me senti na solidão, já me senti trilhando pela noite escura da alma, já me senti em processos de crise. E também tem uma coisa bem interessante ligada a esses processos de estar, por exemplo, solitário em meio a uma sala cheia de pessoas ou em meio a uma diversidade de gente do nosso convívio. Solidão é diferente de solitude, é um dos pontos interessantes que a gente pode abordar aqui hoje também. Mas sim, já tive processos de solidão, e não uma nem duas, mas várias vezes, que foram momentos realmente desafiantes, onde parecia que Deus e o mundo estavam meio que contra mim. Como é que eu me sentia quando eu estava na solidão? Eu me sentia como se tivesse uma desconexão. A sensação que eu tinha, uma ausência de pertencimento com o mundo, uma ausência de pertencimento com os outros e, ao mesmo tempo, uma ausência de pertencimento comigo mesmo. Eu me sentia sem uma identificação, sem uma liga com aquelas pessoas que ao meu redor. E aí uma grande tendência a eu ficar isolado. Uma solidão que me impulsionou a ficar isolado. Estou lembrando aqui, já, gente, aqui ao vivo com vocês. Eu lembro como é que eu me sentia, né? E, como reflexo disso, vinha tristeza. Talvez, então, tristeza e solidão, um do lado do outro, ou um junto com o outro, se tornam meio que aliados naquele meu processo ali de ficar em solidão. Tive vários episódios assim de ficar numa solidão, que é diferente de solitude. Solitude já gosto. Já gosto dessa conexão de me sentir assim na solitude, mas solidão também já tive. E você, Marisa, já também passou por processos de solidão? Cara, eu já passei por processos de solidão, né? Momentos de solidão, sem dúvida nenhuma. Ah, mas tem a ver com isso, né, que você trouxe. A solidão tem a ver com não sentir uma conexão com o outro, né? A solidão tem a ver com o outro, né? E você começa trazendo hoje muito bem esse paralelo com a solitude, né? A solitude é um termo que vem do latim, que ela significa a glória de estar sozinho. Então, a solitude tem a ver com algo bom, de você estar sozinho e bem com isso, bem com você, bem com o mundo. E a solidão tem a ver com a falta, com a não conexão com o outro.
né? Mas o que acontece entre um caminho e outro? Eu lembro, Samuel, que eu fiquei, logo depois que eu fiquei viúva, eu fiquei um bom período sozinha, né? Eu fui morar em uma chácara, em Jundiaí, eu morava em uma chácara em Jundiaí, e eu fiquei 7 anos ali, sozinha na chácara, né? Fiquei esse tempo também sem relacionamentos amorosos, muito dentro de mim mesma, fazendo meu trabalho, mas muito dentro desse processo. E hoje, olhando para trás, né, eu percebo que eu não tinha muita consciência ali de uma solidão que estava se instalando. Hum? E em que você vai entrando muitas vezes no espaço vazio. E às vezes eu confundia isso com estar bem, porque eu estou bem, né? E é um ponto que eu preciso ter atenção na minha vida. Eu fico muito bem sozinha. Foi quando eu fui me aprofundar no que significava realmente solitude, essa diferença. Eu não entendia muito bem essa diferença. Mas mesmo a solitude sendo algo tão bom, a gente precisa estar muito atento, porque muitas vezes nós estamos caracterizando solitude, mas está se instalando aí um processo de solidão. Um dos pontos para identificar essa diferença entre solitude e solidão é a sensação. A sensação desagradável é desconexão. Quando você está na solitude, você está sozinho naquele espaço, naquele ambiente, mas a sensação que vem é que você está preenchida e conectada com Deus e mundo. Parece que você está ali naquela solidão. Olha o que pode ser feito, ou pode ser repercussões de uma solitude. Processos de meditações, processos de autoconhecimento, de você realmente estar no silêncio você escutar a voz do silêncio. Está mais conectado na sua expressão mais plena de autenticidade, de inteligência emocional. Meditação é um caminho de solitude, porque você entra em contato consigo mesma nesse processo. Então, a solitude normalmente tem potencialidades de conexões positivas, legais e bacanas, enquanto que na solidão acarreta processos emocionais e de padrões vibracionais mais baixos e possibilita várias pesquisas psicológicas, inclusive, possibilita vários sintomas e gerações de patologias, de conexões de saúde, de doenças não tão legais, assim, tanto emocionais quanto mentais, acarretadas pela solidão. Pode vir, eu falei do parceiro da solidão, que é a tristeza, mas da tristeza pode vir uma depressão, pode vir outros sentidos de estados sombrios de consciência. Então, por isso que a gente vê e percebe aqui uma riqueza nessa nossa fala inicial, dessa diferenciação da solidão para a solitude, para você realmente não confundir, e a gente não confundir, porque um é bem um caminho interessante que leva para uma evolução, enquanto que o outro não. Eu me fecho, eu me distancio e me isolo de tudo que existe e entro nas sombras, enquanto que o outro entra numa caverna meditativa para buscar respostas e sentidos, e às vezes, e por vezes, a gente se sente conectado com a caverna e que se sente sintonizado com todas as pessoas do mundo e as possibilidades invisíveis, né, de conhecimento ou de caminhos de autoconhecimento. E tem pessoas que conseguem, eu sou uma delas, viver, por exemplo, eu recentemente tive uma palestra, dei uma palestra para 260 pessoas. Adoro estar com pessoas, com gente, mas também me sinto muito bem estando sozinho, num ambiente, fazendo processamento. Cheguei, fiz minhas práticas, tudo, e depois 30 minutos de meditação. Ou seja, eu me sentia, inclusive, conectado na palestra e conectado também na solitude. Enquanto que na solidão, não. Na solidão, eu poderia estar dando uma palestra para mais de 260 pessoas, e na minha solidão, parece que era vazio ali. Talvez, não sei se você vai sintonizar com isso aqui, me vê agora. A solidão tem a ver com propósito. Porque quando eu estou com muitas pessoas
realizando, estou manifestando o meu propósito. E às vezes, e quando eu me estava sentindo na solidão, parecia que minha vida e minha presença não tinham propósito. Por isso que eu estava desconectado com o outro, com o mundo e com todos. Foi sensações que eu peguei o paralelo agora de duas experiências. A minha experiência de solidão e a minha experiência de entusiasmo por estar realizando aquilo que é o meu propósito de vida. E eu vi que tinha, eu percebo agora aqui que tem essa, e para mim, na minha perspectiva, tem essa sintonia, que na solidão parece que não tem sentido as coisas que eu faço, as coisas que eu fazia, ou as coisas que eu manifestava. Enquanto que na solitude faz todo sentido eu estar ali, solitário naquela sala. Faz sentido essas conexões? Como que é para você, Marisa? Me faz pensar, né, pessoal? Já abandonei aqui todas as minhas anotações nesse momento, porque a gente foi para um outro lugar muito interessante. O que penso, né? Pode ter a ver, sim. Entendo que toda vez que nós estamos conectados aí a um propósito, né? É onde nós mais vibramos, né, Samuel? Onde estamos realmente bem, onde nos sentimos parte de algo que é muito maior. Nos períodos que eu vivi, né, esse período principalmente que eu trouxe, desse momento que eu estava lá em Jundiaí, lá na minha chácara, esse momento mais isolado, foi o momento em que eu mais fiz práticas espirituais, me dediquei. Eu realmente precisei de um tempo, de uma reorganização, né, interna, de um novo momento, né? Eu precisei dar uma organizada aqui. Daí foi fundamental esse período de solitude, né? Eu aproveitei muito ele. Penso que talvez a solitude, a gente esteja saindo da solitude, perdendo um pouco isso como algo bom, quando eu começo a não querer estar com pessoas, né? Que foi um determinado momento que eu comecei a ficar incomodada, falei, oh, aqui está faltando algo agora. Né? Então, aquele período de solitude, onde eu me aprofundei também nas minhas práticas espirituais, dentro de mim mesma, que me conectei mais com o meu propósito, parece que chega um determinado ponto que agora isso precisa ser expresso para o mundo, para as pessoas, para as relações. Então, quando eu percebo ali que começou a eu querer ficar só ali comigo, e essa expressão não ir agora para o mundo, daí talvez foi onde eu comecei agora a me sentir solitária, faltando um algo, não sei se solitária, mas faltando um algo. Então algo começou a me empurrar para fora. Foi quando eu vim para São Paulo. Saiu de Jundiaí, vim para São Paulo, comecei a desenvolver os trabalhos por aqui. Uhum. A solidão, ela nos leva muito em uma direção do quê? Em relação ao outro. Eu preciso de algo do outro. A expectativa que eu tenho do receber, da quantidade, né? Então, eu estou sozinha porque não tenho alguém aqui do meu lado que me dê X. Por isso que a gente fala também aqui das carências, ficamos tristes a partir disto. Então, eu preciso de algo, de alguém, quero dividir a minha vida com alguém, eu quero dividir, contar para alguém, eu quero alguém que me dê um carinho, que me dê um. Eu preciso do outro para eu poder fazer alguma coisa. Eu não consigo fazer sozinha, por mim, dar os meus passos. E quando a gente fica nesse eu, porque a solidão é no eu, né? Sou eu, o outro, para mim, né? E vamos nos sentindo desconectados e entrando em um buraco que vamos nos desconectando da vida. Por isso que a gente vai para uma depressão, muitas vezes. Né, a partir desse processo. E quando a gente vai por essa vertente, estamos desconectados do nosso propósito. Porque o nosso propósito, que tem a ver com esse algo que eu oferto para o mundo, né? Isso nos preenche. Uhum. Isso nos preenche totalmente. Então, não tem a ver, de fato, com a quantidade de pessoas, se estamos ou se não estamos, mas tem a ver com esse preenchimento interno, né? Acho que eu vou um pouco por aí Sim. na sua pergunta. Nessa sua fala me trouxe outras conexões. Que uma pessoa pode estar sentindo solidão em uma área da vida e sentir solitude, prazer e propósito em outra área da vida. Por um exemplo, você poderia estar sentindo, por exemplo, solitude no seu caminho espiritual, na sua expressão de trabalho,
e solidão na questão dos relacionamentos por conta do fato de ser se tornado viúva recentemente. Ou pode ter pessoas que podem estar sentindo uma profunda solidão no campo de trabalho, parece que quando está no trabalho bate uma solidão terrível e não faz sentido estar naquele trabalho, e quando ela está em casa, está na solitude. Ou quando ela está em um trabalho espiritual, também está na solitude, mas naquele ambiente, naquela área da vida, está numa solidão. Eu fiquei pensando nisso agora, quando você estava falando, isso também como sendo uma das possibilidades de nós sentirmos solidão em relação a um aspecto do eu, de uma das conexões que a gente reconhece como sendo uma espécie de área da vida. E talvez uma solidão generalizada, aí seria aquilo que a gente podia chamar de noite escura da alma, que é aquela crise profunda em que você não consegue ser funcional em nenhuma das possibilidades de papéis e funções que a gente desempenha na vida. Ideias psicológicas provenientes da magia que o Iago Mihail colocou na água de Eu percebo que dentro disto, né, sim, talvez nós estejamos vivendo aí de forma diferente as várias áreas da nossa vida, né? E isso é importante a gente perceber para qualquer aspecto, não só para a solidão. Esta generalização que muitas vezes a gente faz, né? Então, uma determinada área da nossa vida, às vezes ali não está legal e a gente coloca como que se a vida não estivesse bem, né? Que a vida não está legal. Você muitas vezes termina um relacionamento, não está bem no relacionamento, seja lá pelo que terminou, foi embora, ou você foi embora, né? E daí nos esquecemos que temos amigos, que temos outras relações, que temos pessoas queridas na nossa família, mas colocamos como um todo muito mal, né? Então, o quanto que isso nos leva para esse espaço de solidão, onde a gente vai se retirando, né? Porque parece que a solidão, ela vem de fora, como uma imposição da vida. Mas não tem a ver com isso, na minha opinião. Tem a ver com a forma com que eu lido com o que a vida me traz e vou me retirando disso e agora começo a esperar algo de alguém. Só se eu estiver com alguém, né? Eu lembro que nesse processo de reorganização eu tive dificuldade, claro que passada a dor, reorganizada ali a dor da perda daquele momento, mas a minha maior dificuldade que eu lembro foi de voltar para um relacionamento, né? Porque eu estava tão bem, estava tão bem, que precisou ser todo um caminho percorrido para que eu olhasse para aquilo que agora estava na minha frente, dizendo: "Uau, eu vou voltar para isso agora?". Claro que uma outra experiência, né? Mas como que nós nos conduzimos? Somos nós que nos retiramos ou que colocamos uma expectativa muito grande no outro, né, Uhum. Samuel? Isso vem antes ou depois no seu processo de vida em relação ao sagrado feminino? O sagrado feminino acontece depois, um pouco depois, né? Eu sempre conto isso. A vivência do sagrado feminino, que é uma vivência que eu desenvolvo já há muitos anos, ela surgiu de uma traição que eu vivi, né? E que surge aquela dor tão grande ali. Eu me peguei tão surpresa com aquela dor, tão paralisada com aquela dor. E daí comecei a olhar para as mulheres e ver tantas outras mulheres vivendo aquela dor paralisante para as mulheres, e eu olhava para os homens e via os homens lidando com isso de uma outra forma, mais saudável, eu entendo até, né? E daí eu comecei a me aprofundar nessas relações, e daí surge a vivência do sagrado feminino. Mas ela acontece um pouco depois, né? Eu tenho uma coisa que eu aprendi aqui, quero dividir com vocês, porque foi algo bom na minha vida, né? Acho que isso está desde muito cedo. Todos os processos muito difíceis da minha vida e que nos levam para um processo de estar mais com nós, mais de um processo solitário, sim, as crises nos convidam a isso, para uma reorganização, né? Então, todos os processos mais difíceis, Samuel, eu sempre tive o olhar do o que eu aprendo.
o que que eu aprendo, e em seguida eu coloco isso a serviço do mundo, da vida, das pessoas, né? E isso é tão legal porque transforma uma situação solitária, difícil, dolorida. Hoje, quando eu olho, eu falo, uau, olha o fruto disso, como foi bom, né? Então, isso me conecta de novo com o propósito, com as pessoas, com estar a serviço. Uhum. Há um ponto interessante aí em relação a quem está nos acompanhando e pode estar passando por processo de solidão, talvez seja um princípio de autocompaixão. E está tudo bem você sentir assim, do jeito que você está sentindo. Sentir mesmo o que você está sentindo em relação a esses processos de solidão. E depois pegar um gancho nisso que foi agora levantado como processo de reflexão, que é o que essa solidão está te ensinando? O que é que essa solidão tem para me ensinar agora? O que pode trazer como um recurso de aprendizado? Primeiro, reconhecer com autocompaixão e abraçar mesmo. Poxa, eu estou sentindo isso. Estou passando por isso agora. E aí depois, o que é que isso tem para me ensinar? O que isso vem me ensinar? O que é que a solidão está tentando me ensinar sobre mim mesmo? O que está tentando me ensinar sobre mim mesmo? Porque aí você vai ver várias reflexões que vai ser impulsos e impulsionamentos para uma mudança de um processo de vida. Eu não sei o que a solidão quer te ensinar. Eu não sei o que ela quer te dizer exatamente naquele momento de vida que você está passando, mas existe algo que ela está tentando ensinar. E o aprendizado disso vai, com certeza, possibilitar você ser uma outra pessoa. Depois de passar por uma solidão, eu sou um outro Samuel. A Marisa é uma outra Marisa e você é um outro você. Porque você vai começar a assimilar essas sabedorias que essas situações, sentimentos, emoções e até pensamentos envolvidos com a solidão está querendo ensinar, está querendo possibilitar como um aprendizado. Encare, então, esse momento de vida como sendo uma professora, alguém que está te trazendo realmente reflexões sobre você mesmo. E esse é um dos caminhos, inclusive, que a vida nesse planeta que a gente vive traz como matérias, aulas de estudo para a gente ser humanos melhores em um planeta. Eu penso que primeiro essa autocompaixão e depois a reflexão vai ser um bom caminho de base com isso que a Marisa está trazendo para os nossos processos de vida, para a gente compor uma verdadeira alquimia com as situações da vida. Porque não é à toa também que ela chega, né? Não é à toa que a solidão chega, que a tristeza chega, que as alegrias chegam, ou que alguma traição chega. Tem um sentido ali que está no desafio. Uma traição, para a Marisa, trouxe um trabalho que desenvolve o sagrado feminino, ajudando outras mulheres que passaram, que transitaram por processos semelhantes, ou que trazem reflexões que possam ser cocriadas com sabedorias ali num círculo, numa roda, e num trabalho assim. Então, o que é que está tendo ali que pode ser ensinado e compartilhado com outras pessoas? Primeiro com você, para você, e aí depois pode ampliar, como a Marisa fez, para outras pessoas. Fantástico. Até porque, às vezes, a gente se depara com algumas respostas, né, nesse o que que eu tenho que aprender com isso, né, para quê? Não tem o quê, né, mas o que eu posso aprender com esse processo, às vezes a gente chega em algumas respostas surpreendentes, né. Hoje, quando eu penso naquele processo da traição, quando chegou, que não tem a ver com o outro, né, pessoal, tem a ver com o processo, que se não for com o João, vai ser com José, vai ser com qualquer outra pessoa, mas o processo que chega, né. E este processo, hoje eu olho, que tinha uma carência enorme ali, tinha uma necessidade enorme de um preenchimento que não tinha nada a ver com o outro. Estava evidente, estava muito claro, né, mas o quanto que eu me permiti naquele momento um desrespeito à minha mulher, né. Então, aprendi muito acerca do respeito, do autorrespeito, o autocuidado, né, as escolhas que fazemos.
E a solidão, eu penso que talvez um dos grandes aprendizados que ela traga, que ela nos convide, é uma reflexão de como que nós estamos nas relações, né? O quão julgadores somos nas nossas relações, o quão seletivos nós começamos a ser muitas vezes das relações. Porque a gente fala que estamos sozinhos, né? Então, como eu venho cuidando das minhas amizades? Estamos num momento muito individualizado, muito individualista, na realidade. Estamos correndo o tempo todo para cima e para baixo, e não temos tempo, estamos cansados, estamos. Aonde que sobra espaço, né, Samuel, para cuidar das relações? Porque precisa de tempo, pessoal, não vai aparecer sozinho. É uma troca, relacionamento, amizade, são trocas. Nós vamos nos aprofundando nesses vínculos. Mas nós não temos tempo hoje quase para nada. E o outro também está sempre muito ocupado. E daí a gente também não pode. É tudo muito rápido, tudo muito líquido, né? Tudo agora são mensagenzinhas rápidas e daí estamos ficando cada vez mais sozinhos dentro disto. Uhum. E aí também tem um ponto interessante, né? Essa é a tendência de nós ficarmos cada vez mais sozinhos, ou imaginamos nessa sociedade líquida, né, como o Bauman fala, né, dessa conexão com a vida e com o mundo, de que as redes sociais vão preencher essa solidão, e naturalmente não tem essa possibilidade. Mas tem um ponto interessante que você trouxe, que eu acho que é um grande reforço para quem quer sentir alívio diante da solidão. Para quem quer ir por uma outra trilha, por passar por uma solidão, que é construir conexões autênticas. De nós conectar com outras pessoas de forma mais significativa. Tirar um tempo mesmo que seja semanal, com um grupo de pessoas. Nossa, lá você tem um grupo de pessoas toda terça-feira. É diferente quando a pessoa está passando por um processo de desafio, quando não tem um grupo, por exemplo, de toda terça-feira lá à noite. Ali pode nem ser o tema abordado, a situação desafiante daquela pessoa, mas só o fato de estar com conexões autênticas reforça com que aquela pessoa sinta um alívio diante da solidão. Às vezes, naquele grupo que você coordenou, que você está ali junto, numa terça-feira, é o alívio para aquela alma se sentir acolhida neste planeta e não sentir tamanha solidão. Parece que ali naquele grupo, aquele que se sentia um patinho feio, ou aquele que se sentia no síndrome de estrangeiro, ou aquele que se sentia um louco, lunático, alguma coisa assim, está tão acolhido ali e tão significativamente bem que torna-se uma vacina. Então, conexões autênticas é uma vacina e um alívio para as questões de solidão. Não tem um grupo, então comece a participar. Então, o desafio é esse, de solidão. Vamos fazer então um grupo de estudo, do Clube do Livro. Clube do Livro. Faz um Clube do Livro, é um clube da caminhada. Faz um clube aqui no bairro tem o Clube da Caminhada. Uhum. Todos os dias elas caminham aqui. São 8 a 9 mulheres que caminham, conversando, dando a volta em todo o quarteirão do bairro inteiro. Aqui é plano, né? E eles fazem um clube da caminhada, onde o que elas fazem? Elas são pessoas com mais de 60, 70 anos, a boa parte dos participantes, e vão conversando sobre a vida, criando conexões autênticas. Algumas são vizinhas mais próximas, outras não tão próximas, que vêm caminhar aqui todos os dias, trazendo essa caminhada de conexões autênticas. O Clube do Livro poderia ser uma inspiração, vai. Colocar livros sobre como lidar com o tema de hoje. Primeiro assiste esse podcast, como lidar com a solidão, como lidar com a solidão, e buscar títulos relacionados com isso, né, de como lidar com a solidão, e faz um clube do livro, cria conexões autênticas para instigar isso também, né? Sim, Samuel, mas daí o que a gente ouve das pessoas? Mas eu não quero compromisso, né? Não, eu não quero compromisso, né? Mais um compromisso. Por que eu estou trazendo isso, pessoal? Porque é necessário uma ação para a gente mudar um algo. O que muitas vezes nós observamos nas pessoas que chegam para a gente, para um trabalho, são as pessoas, elas trazem a dor.
Beleza, a gente vê que tem a dor, a gente sabe que existe a dor, mas o ponto é, o que que você vai fazer para mudar essa história? Samuel trouxe aqui exemplo dessas 7 mulheres, dessas mulheres, né, que se reúnem já com 65, 70 anos. Se a gente pega essas 7 mulheres, coloca uma roupa, um turbante nelas, elas estão sentadas em uma sala e começam a falar sobre a vida, nós vamos chamar de anciões, né? Como são mulheres em ancião feminino, não sei. A gente vai chamar de mulheres que são Anciã. anciãs, né? Então a gente vai parar e vai ficar ouvindo. Elas fazem todos os dias isso, caminhando, trocando. Por isso que agora há pouco eu trouxe, quando eu estava estudando o tema para a gente conversar aqui hoje, me veio muito essa sacada, sabe, Samuel? Essa coisa do quão seletivo nós somos com o que o outro está entregando para a gente. A gente fica julgando o que as pessoas estão trazendo. Eu tenho mudado um pouco, eu já com meus 60 anos, eu tenho mudado um pouco aquela ideia de que amigos a gente conta na mão, né? Eu tenho como referência, tenho olhado muito para isso, um amigo nosso, o professor Wagner Borges. É muito interessante o Wagner. Eu vejo ele falando dos amigos dele. Amigo de Salvador, amigo do Rio, amigo não sei da onde, porque meu amigo, esta aqui é minha amiga, aquele ali é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo. E eu falo, caramba, quanto amigo ele tem. E eu venho olhando para isso há algum tempo, eu fico observando, tem várias coisas que eu fico observando, pessoas que são referência para mim. E o que que eu percebo ali, né, Samuel? Você pode colocar uma pessoa como amiga do jeito que ela é. Será que nós aceitamos as pessoas do jeito que elas são? Será que a gente lida bem com as falhas, com as diferenças do outro, do mesmo jeito que a gente tem falhas e tem diferenças? Então só entra aqui na nossa mão o amigo. Será que a gente não pode ter mais dedos, mais mãos aqui? A partir da história de vida de cada um, do que cada um traz, porque tem muito uma coisa da gente achar que solidão tem a ver normalmente com pessoas mais idosas, que agora já estão aposentados, que os filhos já cresceram, já estão aí com as suas vidas. Tem estudos recentes, eu andei dando uma olhada nisso, que trazem jovens de 23 a 27 anos sendo tratados de solidão. Então, o que estamos fazendo com as nossas relações? Como estamos nos relacionando? Quais são as aberturas que estamos tendo para isto? Como que eu me posiciono perante o outro? Como que eu me abro para receber o outro? Será que eu recebo o outro do jeito que ele é? Ou será que eu sou tão seletiva, tão seletiva, tão seletiva que não vai sobrando ninguém, né, gente? Faz sentido, Samuel? Faz sentido. E o interessante é que, notadamente, nessa mesma perspectiva de ser seletivo, também serve como um dos muros para não encontrar essas conexões autênticas. Já que eu sou seletivo, eu não vou influenciar aquela outra pessoa, ficar cada vez sozinho, mas eu comigo mesmo. Sendo que fazer o oposto, por exemplo, agendar um chá, um café, um suco, sei lá, uma vez por semana, com um amigo ou um familiar, para fortalecer os laços, já é uma boa ponte Uma excelente troca. para a pessoa desenvolver uma vida mais harmônica. Porque, sim, bom, a gente pode ver até pessoas mais jovens do que isso sendo tratadas com depressão, né? Adolescentes com depressão e solidão também, de conexões assim. E fala assim, nossa, mas estão começando o processo de desenvolvimento de vida, como é que foi isso? Porque, na verdade, é a relação de psíquica, né? Corpo e alma, corpo, mente e espírito, está ali atuando junto com o processo e tal. Solidão não tem faixa etária específica, mas ela pode ocorrer em qualquer momento da sua existência, né? E estar com pessoas e perceber as conexões autênticas, seja até no imaginário, porque às vezes você é amigo, por exemplo, né? Por exemplo, Wagner, é meu amigo, mas às vezes ele só vê fisicamente aquele amigo uma vez por ano.
Salvador. É uma vez por ano que ele vê lá os amigos de Salvador. Mas mantém uma conexão autêntica com aquela pessoa. Não está próximo caminhando todos os dias, como aqui. Mas é como que você tem de mentalidade relacionada a esse processo de amizade. É você ter os amigos. Eu falo porque a minha vida quase que inteira eu tive dificuldade de ter amigos. Nem nas mãos tinha essa possibilidade. E aí o que eu fiz? Eu transformei os livros em amigos. Aqui atrás dessa cortina aqui, eu selecionei 108 amigos. E às vezes eu sou amigo desses amigos, mas eles nem sabem que eu sou amigo. Mas isso pode ajudar você a sair da solidão. Mesmo que, está querendo evitar e ser seletivo. Mas tenha pelo menos a ideia de ter e interagir com esses amigos. Mas aí a gente está falando da solitude, não é não? Solitude é a prática de conexão com esses amigos invisíveis ou amigos que, de alguma forma, não estão presentes. O que eu estou falando é um outro ponto de conexão. Aqui a gente chegou até o momento de legal ter pessoas, porque vai instigar esses laços de conexões autênticas para que a solidão seja aliviada e seja presente. Só que estou falando para aquelas pessoas que é muito seletiva e crítica, que não tem... eu não tenho um parente que goste dessas coisas dos termos que eu curto, pessoas que têm isso, estou distante, estou no interior, não tem ninguém aqui. Crie, então, amigos livros, crie, então, amigos pessoas invisíveis, inicialmente, para depois sair para outro caminho, que é o caminho da fisicalidade. Você entra no processo de solitude para criar uma conexão autêntica, para depois se construir uma conexão autêntica com outras pessoas e com essas amizades. Porque quem tem amigos tem maior dificuldade em ficar com solidão. Pode sentir a solitude ou a saudade de alguma outra... Estamos falando de Wagner, por exemplo. De um outro planeta ou de um outro lugar ou lar essencial. Mas ele sente que tem os amigos para tocar piada, para interagir, para fazer as conexões e para trabalhar, e sabe da programação, porque ele está falando dele que ele tem uma agenda super atarefada, um monte de gente tem muita agenda super atarefada. O cultivo, talvez, ali interessante, pegando isso como exemplo, é inclusive algo que a gente já até criticou aqui, que é as redes, que a gente pensa que sintonizando com as redes fica mais distante. Nesse caso, ele pode usar até as redes para facilitar. O WhatsApp, para ele, é uma conexão. Eu entendo isso. Com as piadas que ele faz e com a interação. Há controvérsias. E aqui a gente se dá o direito às controvérsias, às diferenças, né? Porque elas vão complementando, né? É claro que a gente vai construindo um pensar dentro disso tudo, né, Samuel? Hoje eu tenho um olhar um pouco crítico, talvez, em relação à questão, mesmo do WhatsApp, das redes. Claro que eles propiciaram muita coisa, né? Nós conseguimos achar muitos amigos, muitas vezes, através das redes, né? E claro que tem coisas boas. Tudo tem um lado bom, mas passa por como a gente está utilizando tudo isso, né? Quando a gente perde a mão e quando isso agora começa a ser o único caminho, né? Hoje eu sinto muita falta, e a gente talvez ainda reflexo da pandemia que a gente viveu, né? Onde a gente ficou tão distante dos toques, da presença, do estar junto, muitas pessoas com muita solidão, né? Vivenciamos muito este processo na pandemia. E tantas juras, né, durante a pandemia, porque agora eu vou fazer diferente, porque os meus amigos... Então fazíamos encontros online na pandemia, porque tínhamos que estar com os amigos. Daí acabou a pandemia, a gente mal fala com os amigos hoje, né? A gente mal está junto. Então, sem dúvida nenhuma, né, a conexão com a espiritualidade, com os livros, com esse lugar dessa solitude, claro que tudo isso nos preenche e talvez seja o mais essencial, né? Porque com isto nós vamos poder também estar
numa qualidade de relações melhores, na fisicalidade, como Samuel trouxe, né? Então, vamos nos abrir mais, inclusive para enxergar o outro como ele é. Mas a importância, que quando a gente está ali sozinho, né, que vem a ver com essa solidão. Eu conversava um dia desses com uma amiga, né, ela chorava, ela estava muito triste, porque ela estava muito sozinha há muito tempo. E daí eu pego e trago para ela, meu, por que que você não vai, né, vai jantar fora, até aí perto da tua casa. Não, eu não saio jantar sozinha. Por quê? Por que que você não vai jantar sozinha? É o que vão pensar, que eu tô ali disponível, que eu tô... Quanto que a gente fica preso no que o outro vai pensar, né, Samuel? E vamos nos excluindo das relações, nos afastando das relações. A oportunidade de estar ali, de estar bem, até de conhecer alguém, de bater um papo, sabe? Uma troca, troca de vida. O que a gente vem abrindo a possibilidade dessas relações. Samuel trouxe aqui, ele fez referência ao grupo nosso de terça-feira, né? É um grupo de temas de estudos espirituais que nós temos toda terça-feira. A condução desse grupo é pelo professor Wagner Borges, né? Nós temos ali uma relação de mais de 22 anos com aquelas pessoas. Muitas vezes não é nem o Wagner que dá aula, ele está viajando tanto, eu dou aula. Quando eu não dou aula, o Léo Dolfini dá aula, outras pessoas dão aula. Quantas relações que a gente acaba formando dentro daquele grupo de estudos, né? Que foi o que o Samuel trouxe, um grupo de caminhada, um grupo para estudar um livro, que daí a gente junta duas coisas aqui. A gente tem o grupo de Reiki às quartas-feiras. As pessoas vão se tornando tão amigas, tão próximas, tão sustentando uma às outras dentro de um propósito. Então, existem muitos caminhos aqui para você transformar este processo. Perceba se você mesmo não está se limitando. Tem alguma dica que chega aí para você dentro dessa fala? Eu penso que como são diversidade de caminhos, todo o processo também ele é válido. O círculo de apoio pode ajudar. É que eu fico pensando quando eu falo assim, de utilizar o que você tem em mãos, o que você tem como disponibilidade, porque estamos aqui na internet e, às vezes, a pessoa está numa região e, por exemplo, conheço várias pessoas que se conecta com alguns programas de podcasts porque não tem a mesma egrégora, aquela mesma energia, as mesmas ideias semelhantes num grupo, né? Não tem ali nas suas respectivas cidades distantes, e outros não teriam a possibilidade de sair de casa para ir até outra cidade, porque há horas e tudo mais. Então, utilize o que você tem em mãos para criar essas suas conexões autênticas, seja esse o que tem em mãos ou o que for. E aí é um início, um começo para você criar vínculo e laço com outras pessoas. Porque, às vezes, você não vai ter disponibilidade de encontrar toda terça-feira, toda quarta-feira, por conta da situação em que você vive. Um outro ponto é transformar essa solidão em um tempo de crescimento e também procurar uma ajuda profissional que possa te ajudar nesse quesito. E o grupo não tem na sua cidade, mas você pode fazer parte de um grupo online. E eu acho isso vantajoso, sim. Se você não tem a possibilidade de ter um grupo físico, criar um grupo online. Utilizar essa ferramenta como a criação de um grupo online. Hoje, eu trabalho de domingo a domingo. E aí eu estava falando para os amigos, eu não, falei com o Alberto Cabral, que teve no meu programa. Cabral, eu nunca vou conseguir fazer o seu curso. Por quê? Eu dou aula de domingo a domingo, você dá aula nos mesmos dias que eu. Só existe uma outra possibilidade, se for no processo online ou os horários outros durante a semana, que é outra possibilidade. Porque é uma das possibilidades que eu tenho como de me abrir para interagir com essas conexões. Esse é um outro ponto. Um outro, fazer uma prática da gratidão, porque se esse vídeo chegou até você, você está refletindo sobre o seu processo de solidão. Agradecer que isso está sendo um caminho e tente reconhecer 3 coisas pelo quais você torna-se grato diante da solidão. Tenta descobrir essas 3 coisas que você pode se tornar grato diante da solidão e o que de positividade até mesmo a solidão está trazendo. Tente observar e entender
no seu caminho e na sua vida, o que isso está te enriquecendo e o que está te possibilitando de crescimento. Solidão também tem a ver, como a gente refletiu durante todo esse episódio de hoje, com estar conectado com outras pessoas. O que a sua presença também no mundo pode semear de aromas, de beleza, como se o mundo fosse um jardim e você uma flor. Sim, são excelentes caminhos, né? Quero ressaltar aqui, inclusive, que o nosso grupo de terça-feira que eu trouxe como referência é online, né? Que a maioria dos nossos encontros de quarta-feira do outro grupo também é online. Então, o que é importante, né? Importante é você ter movimentos na direção de um processo de transformação, né? Uma outra dica que eu quero dar dentro disso também, o que é isso? Eu propus uma vez para uma paciente que foi muito rico, muito rico. Ela tinha uma dificuldade na questão da solidão, tal, não sei o quê. E o que eu propus para ela? Que ela começasse a ajudar outras pessoas que estavam na solidão, para ela fazer companhia para pessoas que estavam na solidão. Então, ela passou a oferecer um algo, já que ela conhecia aquele sofrimento, mas agora não era para ela, agora é para o outro. E daí entramos, sim, nesse processo de gratidão, onde quem está dando para quem? Quem está recebendo, quem está dando. Né? É essencial essa compreensão do quanto é possível mudar esse processo. Né? Não é necessário você ficar aí sofrendo, não é necessário você se sentir só. Não estamos só, seja no âmbito espiritual, seja no nosso âmbito físico, porque sim, podemos promover isso, né? Sejam da forma que for, da forma que é possível, mas faça esse movimento, porque as consequências de permanecer nesse processo, elas são muito ruins em todos os níveis. Em algum momento nós trouxemos aqui as consequências, a patologia que pode vir a partir, né, as doenças que podem vir a partir do processo de alguém que fica muito tempo nesta dor da solidão, né? Desde insônia, problemas cardiovasculares, porque você fica num processo contínuo de tensão, de espera, de estresse, isto vai afetar seu corpo de um jeito ou de outro. Eu estou falando de alguns estudos, tá, pessoal? Pensamentos repetitivos do que eu não tenho, da dor, a dor. Isto abre um monte de outras portas aqui que a gente pode explorar em algum outro momento. É uma chance muito maior de desenvolver dependências químicas. Né? Então, este afastamento, esta exclusão, esse lugar para onde a gente vai se direcionando, quanto mais ficamos nele, mais difícil é para a gente sair. É possível, sem dúvida nenhuma é possível. Confiem nas pessoas, confiem nas amizades, confiem nas suas relações, resgate suas relações, resgate seus relacionamentos, faça novos relacionamentos, novos grupos, novas possibilidades. O que dá para mudar tudo isso, não dá não, Samuel? O Iago já está dizendo ali que está acabando o nosso tempo. Iago, não faz isso não, que não a gente vai ficar aqui sozinho com a luz apagada no estúdio com a solidão, só na solidão, não faz isso não. Dicas aqui que me veio também agora em relação a isso. Na maioria dos processos de mudança que a gente desenvolve, e isso inclui, inclusive, a solidão, eu vou ser bem pé no chão em relação a isso. Vou falar 4. Conexão com exercício físico pode ajudar você a lidar melhor com os aspectos de solidão. Essa movimentação física pode te auxiliar. A alimentação, mudar os seus hábitos alimentares e ver o tipo de alimento em que pode, normalmente os alimentos ligados a raízes, alimentos de cor vermelha e aqueles alimentos, sabe a fruta que você mais gosta? Sabe aquele prato que você mais aprecia? Dá um presente para você também de conexão disso, de prazer. Pode ajudar você também a ter uma outra perspectiva, lidar com a vida e não sentir também tamanha solidão.
Sono. Sono influencia também esse processo. Às vezes, na solidão, você sente muito... Você viu os sintomas que a Maria acabou de trazer aqui? A maioria deles, o sono é uma grande vacina que ajuda você a melhorar desses sintomas todos. E uma outra, que é o que a gente abordou quase que o podcast inteiro, que é a conexão. E aqui a gente pode fazer esse quarto como sendo a conexão espiritual, que vai ser reflexo num grupo de pessoas ou vai ser reflexo em uma fé que você pratica, em uma sintonia que você tem. Esses 4 pontos, penso que são essenciais para você desenvolver uma vida mais harmoniosa. Aí depois vem diversas outras práticas, como meditação, caminhada, que está englobado esses quatro sintonias e o apoio de outras pessoas. Então, é possível você ter uma outra vida, uma vida após a solidão. Isso sim, é possível de você ver uma vida após a solidão e ter uma vida mais feliz, mais harmônica, com propósito, como a gente comentou também aqui hoje, com mais luminosidade, porque quando a gente vê a solidão, normalmente é uma coisa mais turva, mais, né? E sim um caminho mais iluminado. E isso não quer dizer, inclusive, que não vai ter outras oportunidades da vida também. Quando chegar, você vai ter também uma possibilidade de transcender com mais consciência cada um dessas situações, tá bom? Ok, vamos chegando aqui ao fim desse nosso bate-papo. E para fechar, quero até te dar uma dica. Recentemente nós fizemos um programa, eu e Samuel também, fizemos um programa falando sobre autoestima. Vale a pena assistir esse programa. E por quê? Porque ele complementa muito possibilidades neste caminho. Deste se gostar. Se gostar quando você está em um processo de solitude, ou se gostar quando você está em um processo de solidão. Porque os dois fazem parte da vida. São fases, são momentos. Né? E está tudo bem. Está tudo bem que em algum momento o seu melhor amigo seja um livro, está tudo bem que em algum momento você tenha bons amigos também no seu entorno, sejam através das redes sociais, de um WhatsApp, seja através de um café, seja através de um grupo, seja através de uma caminhada. Você com você mesmo, você com Deus, você com o divino. Mas lembre-se, você é especial. Lembre-se, você é especial para você. Você faz diferença na vida de alguém. Então sai desse lugar e se ofereça para o mundo, se ofereça para as relações. Com certeza tem alguém precisando de você. Não fica aí dentro, não, preso, parado, achando que você está nesse buraco da solidão. Transforme isso, este momento, talvez de uma solitude. Transforme o momento de alguém que está na solidão. Nós demos algumas dicas aqui. Tomara que tenha feito diferença na sua vida. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, por não nos deixar aqui solitários, eu e Samuel, por fazerem parte. Este é o nosso encontro, onde a gente espera que você possa ir além de você mesmo, ir além do outro, ir além da vida, para que juntos, todos nós possamos crescer. Beijo no seu coração e até o próximo encontro no nosso podcast Vá Além. Tchau, tchau.